Acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Olá, pastor. A paz. Tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui com o missionário Marciano Teixeira e hoje Deus colocou pessoas para transformarem as situações de muitas coisas que estão acontecendo no mundo e que precisam de uma intervenção. Nós sabemos que a Igreja de Jesus Cristo veio para fazer a diferença. E hoje Deus nos trouxe a possibilidade de estarmos conhecendo o trabalho do missionário Marciano. E ele trabalha com a ONG Operação Resgate. Operação Resgate é uma ONG que trabalha com crianças carentes. É isso mesmo, Marciano? Correto, é isso mesmo. Nós trabalhamos com órfãos, com crianças carentes, com crianças em situação de extrema pobreza. E como foi esse seu chamado? Há quanto tempo aconteceu? O chamado aconteceu em 2005. Eu estava em casa assistindo um documentário na televisão, era um documentário da BBC, e o documentário mostrava a situação lá na Etiópia, na África, de fome, as pessoas esqueléticas andando por ali, morrendo, e eu vendo aquela situação de miséria, lá eu orei a Deus, eu tive aquela conversa pessoal com Deus, falando, Senhor, por que alguém não faz alguma coisa por essa miséria, por essa pobreza, por que as pessoas têm que morrer de fome? E eu entendi Deus dizendo então para mim, por que você não faz alguma coisa? Eu falei, mas Senhor, quem sou eu? Né? Sou aqui um brasileiro aqui com arroz e feijão, o que eu posso fazer por esse povo? Né? E eu entendi, então Deus falando comigo novamente, vê só, você tem o arroz e o feijão, então você tem alguma coisa, então come o arroz e compartilhe o feijão. Então a partir dessa conversa com Deus eu compreendi então Deus me chamando para trabalhar como missionário entre os pobres, especialmente crianças e viúvas. Certo. E dentro desse desafio, Deus começou a lhe dar um sonho, certo? E a ONG, Operação Resgate, nasceu daí. Isso. É isso? Isso. E aonde foi a sua primeira investida? Nosso primeiro projeto nasceu na Etiópia. Então eu estava lá na Etiópia e um dia junto com os irmãos estávamos reunidos e orando pela situação do país, orando pela cidade, pelas crianças, pelos pobres, orando, intercedendo ali e orando sobre essa situação, como que nós vamos intervir aqui nessa cidade. E um dos irmãos que estavam lá conosco, ele orando, ele orou assim, que vocês possam servir de resgate para essas crianças aqui do nosso país. E naquele momento o Senhor falou comigo, esse é o nome, né? Então a partir dessa oração o projeto passou então a se chamar Operação Resgate. Então aí nasceu na Etiópia, no ano de 2000, foi quando nós registramos a Operação Resgate na Etiópia, nasceu então por essa oração. Né? 2000. A sua família, o fato de você estar, né, num país ou vários, porque a Operação Resgate hoje está alocada em vários países. Correto. Como é o relacionamento com a sua família? A sua família apoia você? Ah, sim, com certeza. Quando nós fomos para a Etiópia, minha esposa estava grávida de 5 meses, a gente tinha um filho já de 1 ano e ela foi grávida de 5 meses, uma mulher muito corajosa, uma mulher de Deus, realmente. E ela deu à luz, nosso segundo filho nasceu lá na Etiópia. Então é uma coisa muito de família, um dos nossos filhos nasceu na Etiópia, moramos lá por 7 anos, né, a família toda. E depois de 7 anos na Etiópia, viemos para o Brasil também, a família toda. Então a família tem sido sempre muito parte do ministério. Um ponto muito forte. Sim. Né? Nós sabemos que sem o apoio da família ficaria muito difícil de você apoiar outras famílias. Isso. Né? Isso. E dentro desse desafio das ONGs, qual foi o maior dos desafios? O maior desafio, a situação de família
a gente está lá e trabalhando com a família, e lá na Etiópia, eu lembro uma vez, a gente estava no meio de uma situação de guerra, a Etiópia estava em guerra contra a Eritreia, e aconteceu um bombardeio, aconteceu que a nossa cidade foi bombardeada. E no dia do bombardeio, eu lembrei, mas estou aqui eu, minha esposa e meus filhos. E eu lembro um momento assim que um avião sobrevoando muito alto, ele soltou uma bomba na nossa cidade, eu vi o som da bomba e eu estava lá embaixo com a minha família e você não sabe onde a bomba vai cair. Imagina. E então foram assim alguns minutos de Desespero. desespero. Caiu em outro local e no mesmo dia Deus usou uma pessoa lá na cidade, veio falar conosco imediatamente, falou, olha, vocês precisam sair imediatamente. Então eu levei minha família para a capital e voltei, próximo outro dia eu voltei sozinho e eles ficaram mais um mês na capital até que a guerra naquele local terminasse. Mas foi um momento muito tenso. Crucial. No caso, a ONG, ela estava em funcionamento enquanto essa guerra estava acontecendo? Já estava em funcionamento. Já havia crianças ali dentro? Já havia crianças sob os nossos cuidados, por isso eu retornei. Né? Por isso eu retornei, a gente já tinha crianças sob os nossos cuidados e nós sempre dissemos que se houver uma situação de guerra, que nós não vamos fugir, nós vamos permanecer. Amém. É um grande desafio. Né? No caso, há algum tempo eu me lembro que você comentando comigo a respeito de algumas crianças que você encontrava pela rua, você tinha determinada atitude em relação a elas. Como você colhia essas crianças? Essa é uma coisa fantástica, é você ter o poder de acolher, né? Fisicamente, de você poder tirar alguém de uma situação de risco. Então, a gente saía pela noite com o carro, pela madrugada, e a gente encontrava as crianças dormindo na rua e tal, e a gente parava ali com o carro, com aquelas crianças e com uma pessoa que trabalha junto conosco, e nos aproximávamos, e a gente conversava, tinha aquela conversa com a criança, e dizia, olha, Deus tem uma vida diferente para você, Deus tem uma vida nova para você. E a gente tinha então a possibilidade de tirar fisicamente a criança ali da rua, colocar no nosso carro e levar para o projeto onde ela começaria uma vida completamente nova. E dessas crianças que nós tiramos literalmente da rua, hoje é um médico, já é formado, já é um médico profissional, saiu da rua. Glória a Deus. Restaurou mesmo aquilo que você falou profeticamente se cumpriu. Há uma vida diferente. É uma recompensa tremenda, porque você consegue trazer transformação para a vida dessas pessoas. Né? A gente consegue trabalhar com essas crianças e trabalhar junto com eles e dirigi-los a uma nova vida, um futuro diferente que talvez eles jamais teriam se não fosse a nossa intervenção naquele lugar. Em todos os países que você tem ido, a situação da criança, ela é semelhante? Porque você está trabalhando em 4 países específicos agora com a ONG. Sim. Né? Que é a Etiópia, a Índia e aqui em Brasil, né, na Paraíba e aqui em São Paulo também. A semelhança entre as... Não, é diferente. Cada lugar tem uma situação diferente. Por exemplo, a gente conhece a pobreza aqui no Brasil. Eu nasci no sertão, eu nasci numa casa de barro, de chão batido, dormia na rede, tomava café na beira do fogão. Uma situação bastante simples. Então a gente conhece a situação de pobreza do sertanejo, do Nordeste aqui no Brasil. Mas, por exemplo, a situação da pobreza da criança urbana em Calcutá. Eu caminhando pelas ruas de Calcutá e eu fui lá sondar o país para ver a possibilidade de iniciar um projeto e a diferença entre rico e pobre é enorme. Então aqui nós temos pobreza, lá na miséria. Certo. E a gente caminhando assim pelas calçadas, pela rua, a gente via crianças, não era crianças que estavam na rua, crianças que moravam na rua, crianças que nasceram na rua, famílias que foram formadas na rua. E eu conversando com o senhor lá, eu perguntei, quantos anos você tem? Ele falou, tenho 28 anos. E quanto tempo faz que você mora aqui na rua? Ele falou, eu nasci aqui na rua. Essa senhora que é minha mãe, ela veio para a rua, veio do interior e veio morar aqui na rua. E essas crianças aqui são meus filhos.
Então lá em Calcutá você encontra famílias, crianças dormindo num papelão na rua, dormindo num pano na rua, na calçada. E isso não é que eles estão lá temporariamente. A vida deles é lá na rua. Na Índia, né? Na Etiópia a gente tem já outra situação de pobreza, que é a pobreza por causa da seca, por causa da guerra. Então a Etiópia é quase que um sinônimo de pobreza. Você vê as roupas estendidas ali de um poste para outro.